Seguindo então no estudo da Confissão de Fé, nós estamos no capítulo 16, que trata da eclesiologia, doutrina da igreja, o capítulo que nós intitulamos de a identidade bíblica da igreja. Então nós estamos agora no ponto 11 deste capítulo, e aqui eu vou ler este ponto inteiro e depois nós vamos desmembrar ele nas sentenças para entender melhor cada parte. Então, esse ponto 11 diz assim, que nós, como igreja aqui, cremos que todos os santos estão unidos a Jesus Cristo pelo Espírito e pela fé, e têm comunhão com Ele em suas graças, sofrimento, morte, ressurreição e glória. Unidos uns aos outros no amor, eles têm comunhão nos dons e nas graças de cada um. Ao fazerem a profissão de fé, comprometem-se a manter uma santa associação e comunhão para adorar a Deus e prestar outros serviços espirituais, que nos conduza à mútua edificação. Também tem o compromisso de socorrer uns aos outros em coisas materiais, de acordo com as habilidades e as possibilidades de cada um, a começar na família, indo para a igreja e até outros irmãos fora do seu alcance visual. Então vamos desmembrar isso aqui em sentenças menores, tá? Então a primeira parte vai dizer ali que nós cremos que todos os santos, todos os crentes, aqueles que foram separados por Deus para fazer parte da sua igreja, eles estão unidos a Jesus Cristo pelo Espírito Santo e pela fé, pela sua confissão de fé. E têm comunhão com Ele, com Cristo, nas suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Então vamos pegar aqui alguns textos para isso. Primeiro, Efésios 4. Efésios 4, versos 4 a 6. Então diz assim o texto de Efésios: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Então aqui esse texto de Efésios, que é uma porção mais ampla do qual Paulo trata sobre o corpo de Cristo, a sua igreja, ele quebra qualquer ideia que a gente possa ter ou desenvolver sobre superioridade espiritual. Dentro da igreja existem crentes mais espirituais do que outros. Esse texto quebra. Há um só corpo e um só Espírito. Todos fazemos parte desse corpo e todos somos unidos em um mesmo Espírito. Ou seja, todo crente no momento da conversão recebe o Espírito Santo e a partir daquele momento é inserido nesse corpo. Então todos nós que cremos verdadeiramente possuímos o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então não há diferença espirituais, não há crentes mais espirituais do que outros. Não, é aquilo que eu sempre falo e vou enfatizar sempre. A única diferença entre nós está na função que nós vamos exercer no corpo e na maturidade. Há pessoas que conhecem mais as Escrituras, que estão num processo maior de conhecimento, conseguem aplicar com sabedoria nas suas vidas. Há outros chegando agora, que recém se converteram, que já receberam o mesmo Espírito que está no mais maduro, mas que ainda está num processo de conhecer as coisas básicas da fé, tomar o leitinho espiritual. Tem gente que já está mastigando uma carninha mais dura, uma costelinha, já está lidando lá com aspectos polêmicos da fé. Mas outros estão caminhando no beabá, naquilo que é básico, no evangelho simples. Então a única diferença entre nós é essa, a maturidade, não espiritualidade. Então assim, práticas do tipo, vamos pedir a oração para o pastor tem que orar. Vou trazer lá uma pessoa para o pastor orar, porque a oração dele é poderosa. Esse é um conceito de que há crentes mais espirituais que outros, que a oração de uma pessoa tem mais poder do que a oração de outro. A gente tem que eliminar. Diante de Deus, nós temos o mesmo Espírito, e quando nós entregamos orações em nome de Jesus, a oração de A e de B tem a mesma eficácia. A nossa oração ela tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus,
por intermédio de Cristo, em nome de Jesus. Também não é um mantra, né? Então você faz uma oração, colocou o nome de Jesus, aquele nome de Jesus tem um poder de transformar a oração em realidade. Não, quando nós temos que orar em nome de Jesus, nós estamos entregando uma oração diante do intermédio de Cristo. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Então qualquer crente que faz uma oração e entrega a sua oração aos pés de Cristo, entendendo que não é um favor para ele, mas é Cristo intercedendo por ele, a oração é tão proveitosa quanto a oração de qualquer outro crente. Então a gente não pode ter essa cultura de achar, né, que a oração, vou pedir para fulano orar por mim porque eu acho que a oração dele é mais poderosa. Não, não existe isso. Sabe? O que a gente tem que ensinar é o sacerdócio universal de Cristo. Cristo é o nosso intercessor. Nós devemos entregar e fazer as pessoas entender que ela pode fazer essa oração. Se ela entregar em nome de Cristo, a oração dela vai ser aceita diante de Deus. Se Deus vai atender os pedidos, é outros 500. Deus faz aquilo que está de acordo com a sua vontade. Mas a gente não pode criar essa cultura, né? Porque é daí que vem aquela ideia de pastores com filas de oração, né? E aí vocês têm os obreiros orando. A ideia de que a oração daquelas pessoas é mais poderosa, né? Então você está criando ali discípulos de homens e não de Cristo. Ok? Claro isso? Tranquilo? Então, agora esse texto de 1 Pedro também vai falar um pouco sobre a nossa comunhão com Cristo nos seus sofrimentos. Para que a gente não entenda errado isso, né? 1 Pedro. Então, o que a gente quer dizer quando nós temos comunhão com Cristo no sofrimento de Cristo? Será que a gente tem alguma participação nisso? Nós temos que sofrer também para ter comunhão com o sofrimento e acrescentar algo na obra de Cristo? Não é isso que o texto vai nos dizer. 1 Pedro 4, versos 14 até 16. Ele diz: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristão, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Então, quando a gente fala que nós teremos comunhão no sofrimento de Cristo, a gente não está dizendo que a gente tem participação nos flagelos, né, como se fosse acrescentar algo ao sofrimento de Jesus. Não, a ideia é daquilo que Cristo explicou aos seus discípulos. Se vocês carregam o meu nome, o mundo deve odiar vocês. Por que o mundo vai odiar os discípulos? Porque o mundo odiou o Filho. O mundo persegue o Filho. Então, se nós carregamos o nome do Filho no mundo, a gente tem que esperar o mesmo tipo de tratamento. Então, nós vivemos de um sistema que é rebelde contra Deus, que se rebela contra a palavra, que se rebela contra tudo aquilo que Deus ama. Se o mundo perseguiu a Cristo, se o mundo infligiu sofrimento ao Filho, nós temos que esperar o mesmo tipo de tratamento. O mundo não vai gostar da pregação da palavra, do Evangelho. Assim como o mundo rejeitou a pregação de Cristo e dos apóstolos. Então esse é o tratamento esperado por aqueles que carregam o nome daquele que morreu e foi crucificado. Né? Então, nós não devemos esperar nada, devemos estar preparados e prontos, sabendo que a resposta natural do mundo contra os crentes é por meio de perseguição, de escárnio, de violência e coisas do tipo. É nesse sentido que nós participamos, né, por carregar o nome cristão. Né? Eu sou um discípulo de Cristo. Ok? Depois, ainda no ponto 11, aqui ele vai dizer que nós estamos unidos uns aos outros no amor. Nós temos comunhão nos dons e nas graças de cada um. Ao fazerem a profissão de fé, comprometem-se a manter uma santa associação e comunhão para adorar a Deus e prestar outros serviços espirituais que nos conduzam à mútua edificação. Então nós colocamos na confissão de fé uma cláusula que é para nos lembrar do compromisso que nós temos uns com os outros. A Bíblia ela impõe várias ordens que nós devemos cumprir uns com os outros. E nós temos que lembrar disso. Então, o texto que nos ajuda aqui a entender um pouquinho é 1 Coríntios, capítulo 12,
dos versos 14 até o verso 27. Mais uma vez, Paulo aqui está usando a ilustração de um corpo, né, para demonstrar como que a igreja funciona. Ele ilustra a igreja como um corpo humano, Cristo é o cabeça e os membros da igreja são os membros deste corpo. E aí ele fala, de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Olha que ilustração tremenda que Cristo nos entrega, né? Ele fala justamente da questão da importância. Ele diz, olha, num corpo, todo o nosso corpo é importante. Talvez você pense assim, nossa, mas se eu estivesse cego, se eu não tivesse os meus olhos, a minha vida seria muito difícil. De fato. Mas se você perder o mindinho do pé, você também vai sentir a dor e a perda daquele membro. Então a ideia é que dentro do corpo da igreja, Deus coloca cada pessoa para desempenhar um papel, para fazer parte desse corpo. E todos são importantes, por mais que em alguns casos você pense, mas qual é o serviço desse irmão, desse membro no corpo? Ele exerce um papel, Deus o sabe. Deus coloca cada um em um lugar com um propósito e um chamado. E isso é para edificação do corpo todo. Então, todo o membro de uma igreja, ele é extremamente importante e deve ser cuidado como tal. A gente não valoriza as pessoas pela função que exercem. Nós valorizamos cada um porque são membros do corpo. Simplesmente por isso. Eles fazem parte da igreja. Deus escolheu essas pessoas. Deus elegeu de antemão, antes da fundação do mundo. Então, são honrosas e são importantes para o corpo. Nós precisamos de cada irmão que Deus coloca em nossa vida. Nós precisamos uns dos outros. É por isso que eu digo, olha, o ato de congregar, ele não é só visando o meu próprio interesse. Eu vou para a igreja porque eu quero receber, eu quero me alimentar. É um ato de amor com os outros membros. A minha vida importa para os outros. Eu tenho o que acrescentar à vida dos outros. Eu vou lá porque eu sei que eu posso edificar os meus irmãos e edificar uns aos outros. Então é esse pensamento que nós temos que ter uns dos outros. Nós nos amamos porque fazemos parte desse corpo. E Deus escolheu cada um de nós, Deus cruzou as nossas vidas. Pensem só, irmãos, diante da realidade de bilhões de pessoas em um mundo, diante da realidade de um tempo de milhares de anos, nós estamos vivendo este momento, neste local. Deus quis assim, e Ele fala, olha, eu coloco cada um no corpo com um propósito de edificação mútua. Ou seja, Deus escolheu as pessoas que estão junto de nós hoje para acrescentar na minha vida espiritualmente, para me fazer crescer nele. Então, essas pessoas são importantes para mim. Eu valorizo isso. E é por isso que eu congrego.
É por isso que eu me entrego à igreja e vou servir com aquilo que Deus me deu, com os dons que Ele me deu. E vou tentar ser útil. E vou buscar uma oportunidade de servir uns aos outros. Esse deve ser o nosso pensamento. Porque se a gente ficar pensando que há níveis de espiritualidade, nós vamos ficar buscando cargos. Um quer ser maior que o outro, um quer parecer melhor que o outro. Onde isso vai parar? Em decepção, em tristeza, em frustração. Quando a gente entende que não, eu estou aqui para servir, porque Jesus disse muito claramente, quer ser o maior no reino, então seja aquele que serve. E faça isso sem esperar nada em troca. Sirva sem esperar o reconhecimento. Faça a Deus. Faça a Deus, faça porque é mandamento de Deus. Então nós temos que cultivar isso no meio de nós. Essa ideia do serviço, do sacrifício, do se doar uns aos outros. Porque do contrário, a gente só colhe frustração, desânimo, tristeza e desobediência àquilo que Deus nos manda. Depois, na outra parte final aqui, essa parte é bem importante a gente esclarecer porque muitos erram nesse quesito aqui. Muitas igrejas têm errado acerca deste assunto. Nós colocamos na confissão que também nós temos o compromisso de socorrer uns aos outros em coisas materiais. Estamos falando aqui de ajuda a pessoas necessitadas. E isso nós devemos fazer de acordo com as habilidades e as possibilidades de cada um. E aí há na Bíblia uma hierarquia de auxílio. Aonde que nós começamos, nós temos que olhar primeiro quem nós temos que socorrer primeiro. E depois nós vamos trabalhando isso descendo até um nível mais amplo. Então, a Bíblia diz que nós temos que começar esse serviço de auxílio às necessidades dentro da família. Esse é o primeiro escopo de atuação. Nós temos que olhar para dentro da nossa casa, para os nossos familiares. Depois, indo até a igreja e até outros irmãos que aí estão fora do nosso alcance visual. Então, nós vamos ler vários textos aqui que vão nos orientar nesse sentido. Vamos lá. Começando pelo texto mais clássico acerca disso, de Atos 2. Atos 2, versos 43 a 46. Logo no início da história da igreja, quando a igreja nasce, os primeiros convertidos através da pregação de Pedro, houve ali uma necessidade de auxílio a algumas pessoas. Então, o texto nos diz que havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e recebiam o dinheiro com os necessitados. Repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Então aqui, esse texto ao longo da história já foi muito distorcido e tentaram defender coisas que não têm base bíblica. Nós temos que entender aqui o contexto. Então aquelas pessoas, nesse momento, estavam reunidas em Jerusalém, judeus de todas as partes, de toda a Palestina, daquela região, para comemorar o Pentecostes, uma festa tradicional do calendário judaico. Neste momento que eles estavam reunidos, Pedro pregou a eles o evangelho e milhares se converteram. Essas pessoas, elas não quiseram retornar às suas casas sem conhecer mais acerca da doutrina apostólica, acerca da mensagem de Jesus Cristo, aquele que havia morrido, o Messias que morreu crucificado. Então eles permaneceram na cidade de Jerusalém vários dias, até que pudessem ter uma mensagem consistente para voltar e continuar e espalhar o nome de Cristo naquelas regiões. Então eles precisaram ali, por um tempo, serem mantidos. Eles não tinham como trabalhar, eles estavam longe do seu sustento, das suas plantações, das suas casas. E aí, neste contexto, os moradores ali de Jerusalém, aquelas pessoas que tinham condições, eles repartiram com alegria tudo o que tinham e sustentaram aquelas pessoas até o momento em que eles puderam voltar
né, para suas cidades, e muitas igrejas, provavelmente a igreja de Roma, foi pregado por meio dessas pessoas que estavam na pregação de Pedro. Então você tem um contexto aqui de auxílio entre esses crentes que estavam ali naquele momento. Agora vamos para Tito. Então nós vemos nesse texto de Atos uma disposição entre os crentes no auxílio material diante da necessidade que se impunha naquele momento. Aquela era uma necessidade do contexto. Então os crentes foram extremamente liberais em relação às suas posses, aos seus bens, e repartiram tudo para que ninguém faltasse, que ninguém passasse necessidade naquele período. Tito 3,14 ele nos traz alguma orientação também nesse sentido. Ele diz: o nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes dos outros. Assim ninguém será improdutivo. Então nós temos uma orientação aqui de que o povo da igreja, o povo do Senhor, ele deve aprender isso, a fazer sempre o bem de acordo com as necessidades. Nós devemos estar prontos para socorrer um irmão em necessidade, enfim. Nós devemos estar prontos, ter essa disposição. Vamos construindo aqui o pensamento. Agora Efésios 4. Efésios 4, 28. Paulo diz: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. O Evangelho, ele nos impõe a ideia de que nós temos que trabalhar. Ninguém deve ficar escorado em uma ajuda assistencial. Não, nós temos que sempre, dentro do possível, desempenhar o nosso trabalho, buscar nosso sustento, para assim podermos generosamente ajudar aqueles que precisam. Então há um chamado ao trabalho duro, honesto e uma disposição à generosidade. Agora volte um pouquinho em Gálatas, você vai voltar aí algumas páginas apenas, Gálatas 6:10. E aqui traz um ponto importante na ideia da hierarquia da ajuda. Ele fala: por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todos. Então a primeira parte diz isso: olha, sempre que nós tivermos a oportunidade de sermos generosos, devemos ser generosos. Com todos, não há uma restrição aqui. E aí ele impõe uma cláusula, especialmente aos da família da fé. Então ele coloca: olha, aquele que deve estar primeiro no seu radar é o crente, o irmão da igreja, aquele que congrega com você. Você deve ter um olhar especial, uma atenção cuidadosa, porque ele faz parte da sua família da fé. Então, dentro de uma comunidade local, não pode haver pessoas passando de necessidade. Por quê? Porque é uma obrigação dos demais acolhê-los diante das dificuldades. É nossa obrigação ajudar pessoas que dentro do nosso meio estejam enfrentando momentos difíceis. Tá? Agora, a igreja ela vai enfrentar momentos de desafio, onde talvez a igreja venha dar assistência a alguém que está desempregado há muito tempo e a pessoa possa se escorar naquilo, de ficar confortável diante da assistência e não querer trabalhar, ou não querer escolher o trabalho. Mas eu não quero trabalhar em qualquer coisa, então eu estou esperando, enquanto isso a igreja vai me ajudando. Não pode. Paulo disse, você precisa trabalhar. Se há trabalho disponível, trabalhe. Tá? Inclusive eu já falei com pastores de igrejas maiores que enfrentaram esse tipo de problema. Que tiveram que em algum momento chegar para um irmão da igreja e dizer: olha, nós vamos parar de te ajudar, porque você já recebeu várias propostas de emprego e não tem aceitado. Então, chega. Tem um limite. É difícil isso, irmãos. É algo que a igreja tem que ter sabedoria para administrar. Graças a Deus nós hoje não precisamos, né? A gente socorre alguns irmãos esporadicamente, em eventuais necessidades, mas não temos ninguém aqui na nossa igreja que precise desse tipo de assistência.
Então, a norma é, primeiro, olhar para dentro da própria igreja. Agora, tem também em 1 Timóteo uma orientação que fala sobre a nossa própria família. 1 Timóteo 5,8. Então ele diz, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Tá? Então aqui há um cuidado especial com a família. Nós temos que olhar para a nossa família e percebendo uma necessidade, né? Vamos dizer, se há um irmão aqui com necessidade, tem alguém da família dele que possa ajudá-lo? Eles são o primeiro recurso. Caso não tenha, a igreja faz esse trabalho. Isso é para não sobrecarregar a própria igreja. Então a ideia é primeiro de casa, depois a igreja. Essa é a ordem aqui que parece estar sendo estipulada. E isso faz muito sentido quando a gente vê que naquele tempo, principalmente ali no primeiro século, havia um cuidado muito grande da igreja, uma responsabilidade com viúvas e órfãos. Eram pessoas que não poderiam contar com a assistência da família. Então, necessariamente, eles recorriam à igreja. Então, essa estrutura, se todo mundo, se nós pensássemos, né, num contexto maior, né, todo mundo crente, digamos assim, né, todos convertidos, não teria ninguém no planeta passando necessidade, porque haveria sempre o socorro da família ou da igreja. Não precisaria ter INSS e aposentadoria. Nós teríamos o cuidado nesse sentido. Uma família que sustenta, se não podendo a família, a própria igreja. Né? Então esse parece ser o padrão de Deus enquanto a isso. E por que eu digo que muitos erram nesse ponto? Muitos erram quando começam a focar, igrejas principalmente, a focar em ministérios de assistência social. Então acham que a nossa obrigação como crentes é dar assistência, sair pelas ruas, pela cidade, em busca de pessoas carentes e começar a dar cesta básica, dar, enfim, sopão para pessoas que estão morando na rua. Não parece ser esse a defesa bíblica de assistência social. A defesa bíblica parece ser num contexto da própria igreja. Você tem primeiro os de dentro. Caso não haja pessoas dentro, a gente parte a olhar para fora. Mas mesmo para fora, nós vamos buscar crentes em necessidade. Esse parece ser a estrutura bíblica. Então a gente busca, né, vamos dizer, a nossa igreja não tem, nós podemos fazer algo a mais? Podemos. Vamos buscar uma outra igreja, talvez, que possa ter algum caso de necessidade. Será que tem alguma igreja fazendo algum trabalho especial com pessoas em uma situação de miséria, de marginalidade? Será que a gente pode ajudar algo nesse sentido? Né? Se possível, façamos o bem. Mas não adianta a gente fazer o bem, né? E aí quando a gente fala no contexto de descrentes, você ameniza o sofrimento material da pessoa, mas não entrega o evangelho. Então esse é o grande erro que a igreja comete. Tem igrejas que se contentam em dar o material, mas não é levado a palavra. Não é levado a mensagem que transforma. Então a igreja ela precisa se envolver com vidas. Queremos fazer algo? Vamos fazer algo? Vamos elaborar algo em termos de assistência? Então, que não seja dentro da igreja? Então vamos fazer algo que, aliado à assistência, existe a pregação do evangelho. Existe uma mensagem que salva sendo entregue. Não adianta a gente amenizar o sofrimento físico e deixar que as pessoas permaneçam sem uma mensagem que salva. Nós devemos, a principal preocupação de uma igreja é a proclamação do evangelho. Tem muita igreja que perde o foco na proclamação e começa só a fazer assistência social. Existe até um ramo da teologia que foca apenas nisso, que acha que o chamado da igreja de Cristo no mundo é amenizar o sofrimento material das pessoas. E só faz assistência social. Vivem para isso. Mas não há nada de evangelho, não há nada de proclamação da mensagem salvadora. Alguma dúvida aqui, queridos? Algum questionamento, algo nesse sentido? Podemos passar adiante? Então vamos ao ponto 12.
Ponto 12 vai tratar agora sobre governo da igreja. Como a igreja deve ser governada. Nós entendemos que a igreja local ela deve ser autônoma, ou seja, ela deve ser independente. Tá? Ela não deve ter vínculo com outra igreja. Ela não deve ter alguém supervisionando ou administrando. Cada igreja local ela deve ser independente porque ela tem um contexto local. Né? E são as próprias pessoas da igreja que devem tomar decisões e que devem conduzir a igreja. Então nós não vemos como algo saudável quando uma igreja começa a abrir filiais. E ela fica no controle de várias igrejas, que muitas vezes aquela base da liderança que organiza tudo não tem nem contato com as pessoas dos outros lugares. Tá? Nós não entendemos assim, achamos que é independente. Pastor, mas se nós fôssemos plantar uma igreja em outra cidade, se alguém viesse até nós e pedisse, queremos uma igreja bíblica na nossa cidade, o que faremos? Nós vamos ajudar essas pessoas, dar suporte a elas, podemos estar junto delas por um tempo, até com que elas caminhem com as próprias pernas. Até no momento onde eles levantam um pastor deles mesmos, conseguem se sustentar, conseguem ter lá um local de culto, e nós nos afastamos. Essa é a ideia de plantação de igreja que nós entendemos. Dar um suporte até um determinado momento, e até que eles possam andar com as próprias pernas. Então a igreja ela deve ser autônoma e congregacional. O que significa congregacional? É a congregação quem decide. Tá? Tudo é decidido pelos membros da igreja. Isso significa que nenhuma organização além dela possui autoridade sobre ela e que são os próprios membros reunidos em assembleia e não os líderes que tomam as decisões da igreja. Então aqueles que já estão há algum tempo aqui sabem que nós temos a assembleia anual, onde nós tomamos todas as decisões, né, mais importantes dos rumos da igreja durante aquele ano. Né? O orçamento da igreja, prestação de contas, onde vamos investir o dinheiro, qual é o salário do pastor, enfim, tudo é decidido pelos membros. Tá? A liderança ela apenas orienta, tenta dar um rumo, um norte, para que se sigam na tomada de decisões. A única coisa que está sobre o corpo pastoral, a liderança, é em termos de ensino. Né? Então, nas questões de ensino, a gente não coloca para a igreja decidir. Tá? Queremos que o pastor Adriano pare de pregar Romanos e vá pregar agora em Obadias. Profeta Ereséias. Né? Vai ser difícil. Então, não. Os pastores decidem o que vai ser pregado, quais são as programações em termos de ensino. Mas no demais, é a igreja, é os irmãos, os membros quem decidem. Isso protege a igreja do quê? Maus pastores. Né? Então o pastor começa a pregar coisas que não muda o estilo de pregação. Irmãos, nós não vamos pregar mais de uma maneira histórico, gramatical e literal. Agora eu vou começar a pregar para você no método alegórico. E o que você faz? Sai da igreja, vai arrumar outra? Não, a igreja se reúne e pé na bunda do pastor. Não, pastor, aqui não vai rolar. O senhor volte atrás ou nós vamos fazer uma assembleia aqui para decidir o seu afastamento. Né? É assim que funciona. Então, a igreja não tem um dono. Os donos são os membros. É a congregação aquela que decide. Vamos ver alguns textos aqui que nos trazem um pouco de luz acerca disso. Mateus 18. Mateus 18, versos 15 a 17. Você já deve saber qual texto é esse. Texto da disciplina eclesiástica. Eu não vou tratar muito dele aqui, queridos, porque nós vamos ter um ponto só para falar dele, tá? Que é o ponto onde trata de disciplina eclesiástica. Então, vou só ler aqui, onde trata essa ideia de irmãos reunidos tomando decisões. Então, ele fala sobre como devemos tratar o irmão em pecado. Ele diz, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros,
e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. E aqui, vamos adiante, porque eu acho que os versos 18 ali, que é extremamente mal interpretado ao longo da história da igreja, ele vai dizer: e eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que tiver desligado na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem ao meu Pai, no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio dele. Constantemente isso é colocado de maneira equivocada, né? Pessoas lá reunidas em casa e falam isso, né? Ah, Senhor, nós estamos aqui 2 ou 3 reunidos, então o Senhor promete que estará no meio deles. O Senhor é onipresente, Ele sempre está no nosso meio. Aqui envolve a decisão da igreja, é sobre isso que está tratando. Está falando do corpo reunido tomando uma decisão. A decisão é a excomunhão do irmão. Então ele diz, olha, se vocês decidirem, Deus está decidindo, Deus está junto tomando essa decisão, vocês seguiram os passos. Então, se 2 ou 3 fizerem parte desse corpo, se for uma igreja pequena e vocês estiverem reunidas, usando dos princípios de Deus na tomada de decisão, creiam que eu estou com vocês. Se vocês decidirem por excluir o irmão da igreja, eu estou junto. Vocês seguiram os passos. Essa é a ideia. Então, uma decisão aqui tomada de acordo com os princípios é como se tivesse sido tomada no céu. Então, ligar e desligar é um irmão da comunhão. Então, aquilo que está desligado aqui, de acordo com o princípio de Deus, é uma decisão avalizada pelo próprio Senhor. Essa é a ideia. Então, isso envolve que um corpo reunido e tomando decisões, os membros tomando essas decisões. Agora nós temos aquele caso clássico de 1 Coríntios 5. Primeira Coríntios 5, versos 1 a 13. Paulo aqui orientando a igreja de Corinto. Ele diz: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei este homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito. E o poder do nosso Senhor Jesus também estará presente. Olha aqui, colocando em prática Mateus 18. Entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar com alguém que afirma ser irmão, mas vive imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Paulo está dizendo, olha, existe um irmão em pecado. É um pecado grave. Toda a igreja sabe, é público. E ele não se arrepende. Então, se reúnam entre vocês e expulsem essa pessoa.
tirem o fermento do meio da massa, porque senão aquela pessoa vai acabar contaminando o corpo todo. Agora, o ponto aqui é, como que isso é feito sem uma igreja organizada? Como que isso pode ser feito sem uma igreja com um hall de membros? Como saber quem faz parte do corpo e quem não faz? Então, tudo isso aqui se faz necessário para acontecer uma igreja que tem as pessoas estão lá numa lista, as pessoas sabem quem faz parte dela e elas se reúnem em algum tipo de assembleia para tomar decisões. Do contrário, Paulo não teria como dizer isso. Se fosse para uma igreja desorganizada, onde ninguém sabe quem faz parte dela, onde não há uma assembleia de tomada de decisões, isso não poderia acontecer. Então Paulo aqui está dando uma ordem para uma igreja que provavelmente já estava estabelecida, já sabiam quem fazia parte dela e tudo mais. Tá? Então se faz necessário isso. E aí depois, lá em 2 Coríntios, agora no capítulo 2, parece que Paulo fala sobre receber esse irmão de volta. A grande maioria dos teólogos concordam que há uma possibilidade grande aqui de ser essa mesma pessoa arrependida retornando para a igreja. 2 Coríntios 2, versos 5 a 11. Ele diz: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem o seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam este homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, façam na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Então parece que aquela pessoa se arrependeu, e aí a igreja está sendo aqui encorajada a recebê-lo de volta como membro, receber de volta no seu corpo, receber de volta lá no convívio dos demais. Paulo diz, olha, uma exclusão, ela tem esse objetivo. A pessoa é afastada da igreja para que ela se arrependa, para que lá fora ela perceba o quão difícil é viver sem a igreja, longe dos irmãos, longe do cuidado amoroso que uma igreja deve ter. Então ele é reintroduzido. Isso só é possível, mais uma vez, com uma igreja minimamente organizada. Uma igreja que não tem membresia, que não tem controle com isso, ela não consegue aplicar esses princípios. O princípio da disciplina, de ser congregacional, de tomada de decisões. Então pensa só, o quão importante é nos organizarmos, no sentido de termos um hall de membros, e mais importante talvez, que essas pessoas sejam verdadeiramente crentes, porque são elas que vão tomar decisões. Você imagina o risco que é nós entregarmos as decisões na mão de descrentes. O risco. Ah, pastor, fechou uma igreja lá, e aí tem 30 membros lá que estão sem igreja agora. Estão querendo vir tudo para a nossa igreja. Já são crentes, vamos receber eles. Ah, vamos crescer, olha só, vamos dobrar de tamanho em poucos dias. Recebe 30 pessoas. Mas aí não teve o cuidado. E essas pessoas talvez não sejam crentes de verdade. Na primeira assembleia são maioria. Imagina as decisões que podem ser tomadas. Fala, mano. Os passos, eles seguem o mesmo, tá? Tradicionalmente, nas igrejas que têm esse processo já mais estabelecido, mais histórico, eles tendem a tratar um pouco diferente, no sentido que de ser algo formalizado por escrito. Porque normalmente o pastor, ele faz parte também dos contratos estabelecidos em cartório, né? Então há essa necessidade de fazer uma carta mais, sabe, ser formalizado, botar por escrito, ser assinado, mas seria a única diferença. Os passos continuariam o mesmo, a exortação particular, depois com mais testemunhas e a igreja.
Só que quando chegar na igreja, isso tem que ser formalizado em ata, é um processo mais burocrático, mas mais por conta da questão do nosso contexto atual. Tá? Não seria se não houvesse essas questões, né, burocráticas, digamos assim, né? Porque o pastor, aqui no nosso caso, está no estatuto da igreja que o presidente ele precisa ser pastor, o presidente da igreja. Então, tem essa cláusulazinha que precisa ser mais burocrático, porque ele tem que sair também do estatuto, né? Mas seria só por isso mesmo, não teria diferença. Ok? Alguma dúvida aqui? Então paramos aqui, irmãos. Semana que vem nós até não seguimos muito. Pode falar. Especificamente esses textos, precisam ser tirados da Bíblia para poder ser pregados. Sim. Não faz sentido, se não crê no corpo local, levar em conta, por exemplo, 1 Coríntios 5. Isso é impossível. Impossível de ser praticado, né? Sem uma organização, sem uma igreja visível existindo, não faz nenhum sentido isso. Né? Ok? Tranquilo, então. Acho que semana que vem a gente acaba esse capítulo 16. Então vamos ter mais uma prova de oração e aí nós encerramos a nossa escola bíblica. Amado Pai, bondoso Deus, nós queremos te agradecer aqui, diante daquilo que nós estudamos, sobre a necessidade que nós temos, Deus, da congregação, a necessidade que nós vemos biblicamente, que nós temos dos nossos irmãos, Senhor. Nos ajuda a não entender isso, Deus, como algo institucional, né? Como muitos pensam, a igreja como um CNPJ, mas a igreja como uma expressão visível deste mundo espiritual, Senhor, da união de todos os crentes que são unidos em um mesmo Espírito. Mas nós precisamos, Senhor, de um lugar para cultuar, nós precisamos de irmãos a nos auxiliar, Senhor. Nós sabemos que cada um de nós, se somos crentes de verdade, nós recebemos dons do Espírito. E esses dons servem para edificação mútua. Então nos ajuda, Pai, de fato, nos empenharmos, Deus, em auxiliarmos uns aos outros, em coisas muitas vezes que são simples, uma simples oração, Senhor, pelos nossos irmãos. Quanta diferença isso pode fazer. Coloca essas verdades no nosso coração, Deus. Grava isso, Senhor, no nosso coração, para que a gente, de fato, Deus, jamais enxergue a igreja, Senhor, como algo que seja pesaroso, penoso a nós, Senhor. Que a gente tenha alegria na congregação, que a gente tenha alegria em estar juntos uns dos outros, que a gente tenha alegria em ver o crescimento dos nossos irmãos, em poder ajudá-los, Senhor, e saber o quanto eu preciso também dos meus irmãos, o quanto eu preciso, Senhor, de ser exortado, de ser encorajado, enfim, todas as coisas, Deus, que nós sabemos que podemos fazer uns pelos outros. Nos mantém, Senhor, neste caminho, nos ajuda e nos mostra, Senhor, na Tua Palavra, todas as coisas e principalmente a direção que devemos tomar como Igreja de Cristo neste mundo. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.